Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria, né, que a gente retorna. E é sempre muito bom, né, a gente ter a oportunidade do trabalho. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez e obrigada a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. E como o senhor Ivan já adiantou, o nosso tema hoje é pelos frutos, pelas obras. E o Emmanuel utilizou um versículo do Paulo, da primeira carta aos Tessalonicenses. E para contextualizar, eu vou trazer um pouquinho da carta aos Tessalonicenses para a gente entender, porque eu também recorri a ela para compreender melhor aquilo que o Emmanuel trouxe para a gente nessa mensagem. Ok? Então, alguns dados dessa carta. Os historiadores clássicos, os mais antigos, eles falam que essa primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro documento cristão, ou seja, o documento cristão mais antigo, pela data com que ela foi escrita, entre os anos 50 e 51 depois de Cristo. Então, como eles acreditam que todos os outros evangelhos foram escritos depois dessa data, eles consideram que essa carta foi a primeira carta de Paulo e também o primeiro documento cristão. Então, assim, o mais antigo, né, dentro do Novo Testamento. Então, essa carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita por um motivo. Paulo fez a segunda viagem dele e ele passou na cidade de Tessalônica. E ali ele formou um agrupamento religioso. Dizem que ele passou lá e ficou em torno de 3 semanas. E nessas 3 semanas ele criou esse agrupamento religioso, uma comunidade. E nessa comunidade não tinha só judeus. Tinham também muitos pagãos, porque era uma área que era do domínio de Roma. Então, tinha aqueles pagãos, então tinha adversidades no grupo. Enfim, Paulo criou o grupo e teve que sair rápido porque ele estava sendo perseguido e continuou a sua viagem. Dali ele passou em outros lugares e quando ele chegou em Atenas, ele achou que já estava na hora de saber o que estava acontecendo ali. Porque todos os grupos que o Paulo criava, ele mantinha uma ligação através de mensageiros, o que estava acontecendo naquela localidade. E aí Paulo estava com Timóteo, ele mandou Timóteo até Tessalônica para ver o que estava acontecendo, como é que estava o grupo, como é que eles estavam lá se entendendo. E aí, enfim, Timóteo foi a Tessalônica e o Paulo continuou a viagem. E quando o Timóteo voltou, Paulo já estava em Corinto. Enfim, o Timóteo chegou com boas notícias e notícias não tão agradáveis assim. Primeiro, a parte boa. A fé desse grupo estava uma fé muito forte, muito robusta. Então, Paulo ficou muito feliz com isso. Em contraposição, eles estavam tendo alguns atritos, estavam tendo algumas contendas, justamente pela diversidade das pessoas, cada um com uma crença, cada um com um costume, cada um com os seus pensamentos, enfim, aquilo que tem em todos os grupos. E aí eles pediam para que Paulo fosse a Tessalônica, e ele não podia ir naquele momento. E aí ele recebeu
uma mensagem espiritual dizendo que ele deveria escrever para aqueles lugares onde ele não pudesse estar, quando fosse solicitado. Muito bem. E aí, essas cartas, segundo as informações, essas cartas seriam, assim, Paulo teria a proteção e o auxílio de Estevão, justamente aquele Estevão que o Paulo condenou, né, ao martírio, e ele morreu com pedradas. Então, para a gente ver a grandeza desse espírito, né, que desencarnou e seria o auxiliar, no caso, daquele que provocou o seu desencarno. Então, a gente vê duas posições ali, né? A gente vê a grandeza do Estevão e o merecimento do Paulo. E junto de Paulo ainda estariam Timóteo, estaria Silas, estaria Lucas. Então, todas essas cartas, elas foram escritas, todas elas foram escritas com essa ajuda espiritual, bem como com o auxílio desses outros irmãos que estavam sempre com Paulo. O que mais que eu queria falar? Sim. E por que eu estou trazendo essas informações? Porque no início da mensagem do Emmanuel, que eu já vou ler, ele faz uma observação acerca desta carta que me fez buscar um pouco mais para poder entender. E eu acredito que assim, todos vão compreender. Então, o Emmanuel utiliza o versículo 5:13 da primeira carta aos Tessalonicenses, que diz: e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E a primeira frase da mensagem do Emmanuel é a seguinte: esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Ou seja, a importância dessa carta, apesar do tempo, apesar da data, apesar desta carta ter sido escrita direcionada para uma comunidade, direcionada para um grupo, com as necessidades daquele grupo, é uma carta que parece que foi escrita agora, foi escrita para nós. Então, assim, eu vou destacar alguns pontos da carta. Eu quero só citar o que tem na carta, mas não vou ler a carta, só vou ir até aquilo que é de importância para a nossa mensagem. Então, nessa carta, o Paulo fala de fé, ele fala de esperança, ele fala de paciência, ele fala de perseverança, ele fala de gratidão, ele fala de trabalho em equipe, ele fala de respeito, ele fala da vida, do retorno de Jesus, ele fala que nós devemos não entristecer pelos mortos. Ele fala que naquele grupo não deveria, aqueles que trabalham no grupo não deveriam utilizar dinheiro daquilo que eles faziam no grupo. Eles deveriam ter o seu sustento, ou seja, não misturar a parte religiosa com a parte profissional. Então, assim, hoje não acontece isso, né, gente? Assim, em lugar nenhum essa mistura aí, né? De pegar um dinheiro, né, da igreja ou de qualquer instituição que seja. Aqui nós não estamos para julgar ninguém, para acusar ninguém, a gente só está estudando realmente. Então, cada ponto dessa carta de Paulo, ela tem muito a ver com a gente hoje. Então, ela não parece que foi escrita direcionada. Não parece que ela foi para uma única comunidade, para
aqueles problemas. Porque as cartas, elas eram para resolver contendas mesmo problemas. Porque só chegava até o Paulo quando precisava resolver alguma coisa, né? Então, ele deu o seu próprio exemplo quando ele escreveu essa carta. Ele falou de tudo que ele passou, das perseguições, do quanto ele sofreu, das prisões que já tinham acontecido até ali. Falou que ele não desanimou, ele não desistiu, ele persiste na fé, ele persiste no ensino de Jesus, porque é isso que vai levá-lo à salvação. E era isso que ele transmitia. Transmitia também a diferença entre aquele Deus antigo, né, vingativo, e o Deus de amor, que é aquilo que Jesus nos trouxe. Então, quando o Emmanuel fala que é na nossa luta cotidiana, e aí eu fiquei pensando, não é nessa luta, não é no nosso dia a dia, não é nas nossas convivências que surgem os problemas. A partir do momento que existe duas ou mais pessoas, sempre tem alguma coisa. Então, é nessa convivência, é nesses relacionamentos que tudo acontece. E aí, desperta em nós algumas coisas, às vezes boas, às vezes ruins. Mas, se não tiver essa convivência, não tem como também a gente descobrir aquilo que a gente precisa modificar, ou aquilo que a gente precisa aprimorar. Então, é nessa luta, é nesses relacionamentos, é que nós vamos despertar tanto os nossos vícios quanto as virtudes. Então, nós temos que viver em sociedade. Mas nós vamos melhorar em grupo? Não. A melhora ela é individual. Mas imagina uma pessoa trancafiada numa caverna. Eu vou ficar nessa caverna aqui, que aqui eu não incomodo ninguém, aqui ninguém me incomoda, eu vou ficar aqui. Como que essa pessoa que está lá isolada, ela vai ter o despertamento da consciência para aquilo que é necessário modificar? E a gente também sabe que não adianta ficar num lugar só, porque lá ela não vai estar fazendo mal, mas também vai deixar de fazer o bem. E a gente sabe que os espíritos já trouxeram para nós que o importante também não é só não fazer o mal, mas fazer o bem. Então, é nesse contexto, é nessa convivência, são nesses relacionamentos que a gente vai, que nós vamos nos aprimorar. Porque não tem como a gente fazer esse nosso autodescobrimento, autoconhecimento, se a gente não souber o que precisa modificar. E é justamente nessas relações que a gente vai perceber isso. E aí ele continua. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre as nossas interpretações são as melhores, os nossos costumes ou hábitos os mais nobres, e nem as nossas diretrizes as mais elogiáveis. E aí eu olhei aqui que o Emmanuel colocou nem sempre. Ele foi caridoso, né, gente? Porque eu tiro por mim e por onde eu convivo, que na maioria das vezes a gente está fazendo a coisa errada. Ainda. Apesar de estarmos fazendo várias coisas já que nos aproximem mais daquilo que é necessário,
nós ainda estamos, né, engatinhando. Então, ele foi caridoso quando ele falou, nem sempre aqui, no meu simples pensamento aqui. Então, nessa reflexão, o Emmanuel já traz para a gente como que nós somos propensos a caminhar com os outros. Então, se o outro concorda comigo, pensa como eu, aceita tudo que eu falo, não discutir no sentido de argumentar, se abaixa a cabeça para tudo que eu falo, se eu que decido para todos. Então, aquelas pessoas que estão ali estão como que me tendo como modelo. Então, o que o Emmanuel fala? Que nós estamos sempre buscando essas pessoas. A gente está sempre naquele grupo ali, que comungam das mesmas ideias. Mas o que ele diz aqui é que nem sempre essas ideias, essas atitudes, esses pensamentos estão de acordo com o que precisa ser, com o que deveria ser. E aí eu pensei dos dois lados. Primeiro, tem aquela pessoa que às vezes coordena, né? Então as outras seguem a cabeça dela, as atitudes, os pensamentos. Mas também tem às vezes a pessoa que está ali concordando e defendendo tudo. Mas será que aquela pessoa está ali realmente por inocência? Será que é por ignorância? Ou será que está esperando o momento certo para, às vezes, vou usar um termo aqui assim, para dar o bote, né? Então, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, isso aqui que o Emmanuel nos trouxe é justamente aquilo que estava acontecendo lá em Tessalônica. Tinha o grupo dos judeus e tinha o grupo dos pagãos. Certo? E ali, diversidades, diferenças. Mas aí o que acontecia? Os judeus só conversavam, só faziam as coisas com os judeus. E os pagãos ficavam, abandonados. Então, eles eram mais hostilizados, segundo a própria fala do Paulo. Então, ele se preocupava mais com eles. Então, isso é atual. Não é atual só na casa espírita. Tem isso em todo lugar. Em tudo que existe grupo, tem isso. Então, se a gente pensar num grupo de trabalho numa empresa, se nós temos um grupo ali, se eu precisar de alguma coisa, eu vou chamar alguém de fora? Não vou. Eu vou chamar de onde? Do meu grupo. Independentemente se tem alguém de fora que faça melhor. Se tem um grupo, vamos supor, um grupo numa sala de aula. Tem um grupo numa sala de aula. Aí tem aquela turminha ali. Eles precisam fazer alguma coisa. Eles vão se juntar ali. Eles não vão pegar uma pessoa de fora. Mesmo às vezes eles pensando assim, aquele ali, ele sabe mais alguma coisa. Mas aí a gente vai ter que tirar um do nosso grupo para ele entrar. E aí o que ele faz? Não tira. Então, é uma situação que o Emmanuel coloca para a gente, que é para a gente refletir. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou incluída nesse grupo ou em algum grupo? Será que realmente eu estou dando mais valor àquele grupo por estar aceitando tudo que eu faço? Ou será que eu posso procurar alguma coisa melhor, alguma coisa mais certa? Porque nem sempre aquilo que está ali está certo. Às vezes tem outra pessoa, às vezes tem outras pessoas. Então, acontece em escola, acontece com um grupo de trabalho, acontece nas instituições religiosas.
da Terra, na situação que nós vivemos. Mas o Emmanuel traz um alerta para que a gente perceba e possa se modificar. E aí eu quero falar um pouco, que o Emmanuel fala aqui, ele fala de hábitos enraizados. Então, o que é um hábito? É aquele comportamento adquirido ao longo do tempo, repetitivo, e que você vai fazendo e ele acaba se tornando tipo uma atitude automática. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. Ou seja, aquilo que de tanta gente fazer, a mente fica condicionada. É como se fosse um caminho mental criado. Então, já aconteceu com vocês, às vezes, de fazer alguma coisa e depois fica pensando, será que eu fiz? Porque está tão automático que às vezes a gente faz e não percebeu o que fez. Então, tem vários hábitos, não é só uma coisa. Então, tem desde coisas simples até coisas um pouco mais complexas. Como, por exemplo, comer doce depois da refeição. Tem gente que cria esse hábito. E aí o que acontece? Esse hábito vai acabar fazendo mal. Mas é um hábito. Então, quantas vezes a gente escuta assim, eu não consigo mudar não, porque eu já me habituei. Então, assim, muitas vezes a gente fala, eu já me acostumei, né, Chiquinha? Eu me acostumei com isso, eu não consigo fazer diferente. E isso inclui, gente, não só esses hábitos, mas como os hábitos que a gente tem quando a gente está nos grupos, que é o que o Emmanuel falou antes. Às vezes a situação vai se tornando, como é que eu falo? As circunstâncias acabam te moldando e fazendo com que você adquira hábitos, às vezes, que você às vezes nem quer. Mas para se adaptar àquela situação, a gente muda. Então, é com as coisas que nos cercam, com o nosso ambiente, com as pessoas que convivem conosco. Então, o hábito, ele pode ser modificado, porque ele foi criado por repetição, certo? Então, ele pode ser modificado. Então, a proposta dele é que a gente consiga fazer essas modificações. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, tem uma mensagem do André Luiz que ele traz para nós, no livro Sinal Verde, algumas considerações que ele coloca como hábitos infelizes. Só que a mensagem é muito extensa. Eu trouxe para nós aqui apenas 10. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. A gente faz isso. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Aí a pessoa fala o que ela quer, da forma como ela quer, sobre determinada pessoa. E aí se alguém fala assim, nossa, mas você não acha que você foi muito grosseiro? Só falei a verdade. E aí o que acontece? Nessa hora, num grupo, se você falar às vezes de uma forma impiedosa, você vai ofender o outro. Não vai? E isso vai causar o quê? Discórdia. Às vezes, dependendo do que for dito, uma inimizade sem necessidade. Então, às vezes, a gente usa de palavras tão duras, sem pensar que aquilo pode atrapalhar a vida da outra pessoa. A gente não conhece a sensibilidade, a maturidade, o que a pessoa pensa, o que ela não pensa. Então, vamos refletir sobre esse hábito para que a gente possa parar e pensar antes de falar. Não tem aquilo que todo mundo fala assim, não é o que você falou,
é o jeito que você falou. Então vamos escolher um jeito mais piedoso quando a gente tiver que falar uma verdade, né, para os nossos companheiros. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. A gente não compara nada, né? Não compara nada, não compara ninguém, não compara pessoas. Ignorar conveniências e direitos alheios. Às vezes nós passamos por cima do direito do outro, acreditando que o nosso direito é maior do que da outra pessoa. Fixar intencionalmente defeitos ou cicatrizes do próximo. Isso aqui o Paulo fala na carta dele. Fixar defeitos. Quando o Paulo, nessa carta, ele fala, retende o que é bom, nós podemos interpretar como sendo isso aqui. Porque todos nós temos luz e sombra. Todos nós temos características boas e não tão boas assim, ou más. Mas por que nós temos que mostrar o lado negativo das pessoas? Aquilo que às vezes a pessoa ainda tem de dificuldade. Contar vantagens sob a desculpa de ser melhor que os demais. Mas eu fiz isso, nossa senhora, porque sei que a gente arruma tanto floreio para mostrar que o meu jeito é melhor. Aguardar honrarias e privilégios. Muitas vezes nós nos colocamos em posição mais retraída, não porque a gente é assim, mas para que a gente para que a gente receba um elogio, alguma coisa desse tipo. Fugir de estudar. Todo mundo gosta de estudar aqui? Todo mundo gosta de estudar? Esse aqui é um hábito, olha, André Luiz, sinal verde. Fugir de estudar. Isso é um hábito. Por quê? Se nós quisermos adquirir o hábito do estudo, é possível fazer da mesma forma. Desprezar adversários e endeusar amigos. Não foi isso que o André Luiz, o Emmanuel falou agora? Eu vou fazer com que o meu grupo se sobressaia e vou desprezar aqueles que não pensam como eu, que não seguem a risca a minha cartilha. Reclamar dos outros aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Nós exigimos atitudes, comportamentos das pessoas e alguma coisa que a gente não dá conta ainda. É muito fácil a gente falar, essa pessoa assim, acredito que não faz isso até hoje. Mas se você parar e pensar, você já consegue? Será que tudo que a gente cobra do outro, a gente já consegue fazer? Vamos pensar, né, gente, sobre isso. Então, como a gente viu, os hábitos, eles podem ser modificados. Então, eu não preciso adquirir um hábito porque todo mundo faz. Eu vou fumar porque o meu grupo todo fuma. Eu vou beber porque todo mundo que eu conheço bebe. Eu vou jogar um papel aqui. Por quê? Porque a rua é suja mesmo. E aí, de tanto fazer, passa a ser um hábito. E aí, o que difere um hábito de um vício? O hábito, você consegue dar uma freada nele. Uma pessoa que, por exemplo, tem o hábito de chegar aqui no centro e só entrar por aqui. Ela já se habituou, então chega, por onde que ela entrar, ela só entra por aqui. Ou às vezes só senta numa determinada cadeira. Se ela chegar e não tiver jeito de passar por aqui, ela vai desviar. Se não tiver chegar, a cadeira estiver ocupada, ela vai arrumar outra. Se a pessoa que tem vontade e tem hábito de comer doce todo dia depois da refeição, se algum dia não tiver doce, não vai ter
problema. Porque ela vai falar, hoje não tem, eu como depois, ou eu como no outro dia. O vício é o contrário. O vício, a pessoa não domina. O vício domina a pessoa. Então, a pessoa que tem, ela deixa extrapolar tanto o hábito que ele se torna um vício. Então, pensar assim, uma pessoa, por exemplo, só fuma no final de semana. Aí ela só fuma no final de semana, e continua insistindo naquilo, continua insistindo. Vai chegar um dia que o fumo vai dominar e ela não vai mais conseguir só naquele final de semana. Ela vai querer fumar todos os dias. Isso, gente, é um exemplo simples. A gente pode levar isso para todas as outras coisas que a gente pensar, tá? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, o Emmanuel fala de hábitos infelizes, né? De hábitos que trazem más consequências. Então, qual que é o nosso trabalho enquanto espíritas? Enquanto conhecedores daquilo que a doutrina nos traz? Nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar, nós precisamos progredir. Então, o que a gente precisa fazer? Construir novos hábitos. E como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente adquiriu os outros. Mas o hábito, a pessoa tem que querer a mudança. Ela tem que querer adquirir aquilo. Então, vamos supor, pegando o exemplo do doce de novo. Todos os dias eu como doce. Então, como que eu vou fazer para modificar esse hábito e modificar para não comer doce depois da refeição? Não é de uma hora para outra, porque o hábito é repetição. Então, nós precisamos repetir. E aí, o que é que Paulo fala na carta dele? Perseverança e paciência. Então, nós não podemos dar um passo de uma vez, de repente. Então, é preciso paciência para que novos hábitos sejam criados. E aí, tem uma outra mensagem do Emmanuel, que ele traz alguns hábitos, que ele indica alguns hábitos. Então, o André Luiz trouxe para nós os hábitos infelizes, e o Emmanuel vai trazer outros. Então, vamos ver se é fácil os hábitos que o Emmanuel traz para a gente. Só um minuto, gente. Porque a gente falou de evolução, né? De melhora, de aperfeiçoamento. Essa mensagem, ela dá um ceifa de luz e ela chama no burilamento íntimo. E aí ele fala assim, suspiramos por burilamento pessoal. Urge, então, não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. Então, o que nós precisamos para adquirir novos hábitos? Disciplina. Não foi isso que o Emmanuel falou para o Chico? Disciplina. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior. Então, é impositivo cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos nossos próprios deveres, de fazer o melhor que nós pudermos em qualquer setor que a vida nos citou, auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. Não foi isso que o André Luiz falou? Da gente falar e agredir as pessoas?
desculpar qualquer ofensa. Nunca prejudicar a quem quer que seja. Outra coisa lá, o Paulo não estava preocupado com essas adversidades e essa diferença. Então, o que ele queria? Que aquele grupo se aceitasse, que aquele grupo se respeitasse, que aquele grupo aceitasse as adversidades. Porque cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma crença. Então, era isso que ele queria. Que eles pudessem viver em comunhão, com solidariedade. E para que tenha solidariedade, é preciso que tenha aceitação, é preciso que tenha perdão das ofensas, é preciso que modere a fala, né? Ele fala de buscar a boa parte das situações e das pessoas. Não foi isso que a gente falou agora? Retende o bem. Esquece a sombra daquelas pessoas. Valorize o que é bom. Procure o bem com disposição a realizá-lo. Nunca se desespere de que os outros sejam quais forem. São nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Então, aqui está bem claro, não escolher, não decidir pela aparência ou por concordar, mas pelas características que a pessoa apresenta, pelas obras, pelo bem que a pessoa proporciona. E aí ele fala assim, olha, encerrando essa mensagem, é forçoso lembrar que a alavanca de sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós, não está no outro. Então, essa velocidade de mudança, ela está em nós. E aí, como que a gente vai conseguir essa mudança? Essa mudança a gente vai conseguir com esforço e com vontade. Não é isso que nos fala a doutrina? Nos esforçar para nos livrar das más tendências. O Leon Denis fala que a vontade é uma das potências da alma. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos despertar em nós essas potências da alma para lutar com esses hábitos infelizes. E para que a gente possa ter força para adquirir hábitos saudáveis. Porque o hábito infeliz, ele tem prejuízo. Ele causa infelicidade. Então, para que a gente tenha bons resultados, os nossos hábitos também devem se modificar. E aí, eu tenho duas perguntas aqui. O que nos motiva no dia a dia para que a gente queira essa modificação, essa mudança? Nós queremos deixar que aquilo que nos cerca crie os nossos hábitos mesmo eles não sendo bons? Ou a gente quer tomar a rédea da situação? Pegar o leme do barco e colocar ele nos trilhos? Ou a gente quer deixar ele à deriva? Isso é para a gente refletir. Deixaremos nos levar pelos mesmos hábitos? Ou queremos melhorar os nossos hábitos para o nosso crescimento espiritual? Jesus, gente, eu fico tirando e colocando óculos, porque se eu tiver de óculos eu não enxergo a extensão, eu enxergo só. Jesus, ele tem todos os hábitos consolidados. Todos. Então, qual que tem que ser o nosso referencial? É a pessoa que está do nosso lado? O nosso coleguinha ali do grupo? Ou o nosso referencial para os bons hábitos tem que ser Jesus? Por quê? Ele deixou tudo pronto. Então, basta que a gente siga aqueles hábitos que ele tinha, que a gente vai saber o hábito que a gente precisa ter para a nossa evolução, para o
nosso crescimento espiritual. Agora, seguindo, o Emmanuel fala assim: daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e o nosso respeito aos companheiros, não pela servidão, mas que se ligam ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que norteiam em favor do bem comum. Então, essa concha que ele fala aqui do nosso egoísmo é aquilo que às vezes nós temos. Aí eu faço melhor. Do meu jeito é que é o certo. Quando eu faço o resultado é melhor. Eu que tenho que coordenar, então. Por quê? Porque eu sou melhor. É o egoísmo mandando. É o egoísmo imperando. E o que é esse egoísmo? De onde que esse egoísmo vem? Esse egoísmo é uma necessidade que a pessoa tem de ser o centro de tudo. Então, o Emmanuel fala que nós precisamos quebrar essa concha. Porque essa concha do egoísmo, ela não te deixa ver o outro. Ela não te deixa ver a necessidade do outro. Ela não te deixa sentir empatia. Ela não te deixa valorizar o trabalho que o outro faz. Então, essa necessidade, ela vem sendo falada há muito tempo. Então, já não é hora da gente trabalhar isso em nós de uma forma mais efetiva? Porque a gente percebe isso e a gente às vezes não muda. A gente percebe, mas assim, às vezes a própria sociedade acha que aquilo é necessário. Então, essa modificação, ela tem que partir de cada um de nós, não é de outra pessoa. A gente não tem que querer mudar a outra pessoa. A gente tem que fazer a nossa parte, que é mudar a nós mesmos. Então, na questão 913, o Kardec pergunta qual é o vício mais radical. E aí, os espíritos respondem que o mais radical é o egoísmo. E o que é o radical? É aquele é mais enraizado, é aquele mais difícil da gente extirpar. E aí, eu comparei assim com aquela graminha, né? Chama tiririca. Que tá a tiririca lá. Você vai capina ali, né? Na graminha, tá tudo limpinho. Daqui a pouco, cartícula de novo. Por quê? Porque você tirou as folhinhas, mas a raiz dela ficou ali. Assim é o egoísmo. E o Kardec traz para nós que o egoísmo, ele é filho do orgulho. É isso que o Kardec fala. O egoísmo é filho do orgulho. Além disso, os espíritos falam que ele é o que causa mais mal na humanidade. E ainda que, se a gente for observar todos os nossos vícios, lá no fundo tem um pouquinho do egoísmo. Porque é como se fosse assim, o egoísmo e o orgulho e o egoísmo, né, com dois troncos ali, e dele sai todo o resto. Porque se a gente parar para pensar, pensa bem, o que é inveja? O que é inveja? Não, gente. O que é, Bel? Vontade de fazer, de ter as coisas que os outros têm, né? Porque o egoísta não quer que o outro tenha. Por quê? Só ele que pode ter. O ciúme. O que é o ciúme? Por que a pessoa tem ciúme? Por posse? Porque aquela pessoa pertence a mim.
têm posse por amizade. Tem pessoas que têm posse pelo seu animal. Tem pessoa que tem posse pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pela sua irmã. Isso não é egoísmo? Ou seja, é meu. Eu não vou dividir. Por quê? Eu não sou a pessoa mais importante? Então por quê que o meu objeto do meu afeto vai querer ir para outro lugar? Vai querer conviver com outras pessoas? Não. E o que é a vaidade? Eu quero ser mais bonita, eu quero ser melhor, eu quero me vestir melhor. É tudo eu. Não é egoísmo? Então, assim, ele fala que tudo vem do egoísmo. Então, todos os tipos de vício, se nós começarmos sabe? É igual, por exemplo, o ciúme. O ciúme é o quê? É medo de perder, não é? Medo de perder aquilo que lhe pertence. Mas por quê? Porque não quer perder para outra pessoa. Então, assim, tudo que a gente vai esmiuçando lá na raizinha é o egoísmo. Então, o que eles trazem para nós? Que não adianta a gente tratar essas outras coisas. Eu vou, por exemplo, eu não sou mais vaidoso. Isso vai deixar a pessoa ser egoísta? Não. Então, o que é esse trabalho? É a gente ir cada vez mais fundo no nosso íntimo e descobrir os nossos pontos, para que eles possam ser tratados. Porque, gente, o egoísmo, ele afasta a gente de tudo aquilo que a gente sabe que é bom. Todos os sentimentos positivos e bons, o egoísmo nos afasta dele. E aí, se a gente pensar o orgulho, o Kardec fala pra gente lá no capítulo 7 do Evangelho, ele fala que o orgulho é uma catarata. Ele nos impede de ver. Se o egoísmo é um filho dele, e ainda tem a concha, que o Emmanuel fala aqui, então nós precisamos tirar essa máscara, tirar aquilo que nos ofusca a visão. Por quê? Quando nós somos orgulhosos, egoístas e temos vários tipos de vício, a gente não consegue enxergar. E se você não consegue enxergar, como que vai desenvolver a empatia? Como você vai desenvolver a solidariedade? Como você vai desenvolver a fraternidade? Porque eles são antagônicos a tudo aquilo de bom que a gente quer. Tanto que eles falam, o Kardec fala, que a humildade, ela nos aproxima das leis de Deus. O orgulho nos afasta das leis de Deus. A humildade é como uma aceitação das leis de Deus, uma submissão às leis de Deus. E o orgulho é a revolta contra as leis de Deus. Então, tudo aquilo que é bom nos aproxima, tudo aquilo que é ruim nos afasta. E quanto mais virtudes, mais feliz nós somos. A nossa busca não é pela felicidade. Então, se nós almejamos essa felicidade, nós devemos também almejar essa modificação, essa transformação. Porque o egoísmo e o orgulho, eles não devem ser tirados, eles devem ser transformados. Então, imagine um copo com um pouco de café. Você não vai pegar o café e jogar o café fora. O café vai ficar aqui e você vai colocando água, colocando água, colocando água. Quando você vê, o café já está transparente. Mas você tirou ele dali?
fazer com essas nossas dificuldades, essas nossas fragilidades? É a gente trabalhar para que consigamos modificá-las, transformá-las. Porque não tem como a gente tirar. Então, o ensino é para que a gente faça a modificação, a transformação. E aí nós estamos com um tempo bem limitado. E aí o Emmanuel traz para nós o seguinte: se amamos alguém tão só pela beleza física, ou se amamos pela oratória brilhante, é possível que dentro em breve nós não tenhamos mais. Ou seja, quando a gente ama aquilo que é exterior, aquilo vai perecer. Já era. Então, aquele amor funciona enquanto durar aquela situação que você admira. Jesus, ele não olhou nada. Ele olhou? Ele escolheu? Ele tomou partido? Não. Ele olhava a necessidade que a pessoa tinha. Então, se a gente parar para pensar, quando Jesus chegou para Nicodemos, que era uma pessoa mais conhecedora, mais intelectualizada, o que Jesus fez? Ele foi falar de espírito, né? Ele foi falar de corpo, ele falou filosoficamente com Nicodemos. Com as outras pessoas, o que Jesus fazia? Usava aquilo que elas conheciam, contava as coisas pelas parábolas para elas entenderem. Aqueles a quem Jesus achava que eles não teriam condição de aprendizagem, o que ele fazia? Ele só curava. Ele não escolheu grupo, ele não escolheu turma, ele não escolheu aquele que pensava igual ele, muito pelo contrário. Ele aceitou a todos igualmente, ele tratou a todos igualmente, sem partido, sem escolha. E é isso que a gente precisa fazer. E aí o Emmanuel encerra a mensagem dizendo que nós precisamos buscar as criaturas pelas obras que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Ou seja, aquelas pessoas que trazem melhoria para o nosso ambiente, melhoria para o todo, para o grupo, e não aquela pessoa que busca melhoria só para si. Porque um dia compreenderemos que o melhor é quem concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida. E aí, tem uma passagem que Jesus fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância é aquilo que Jesus quer para nós. É aquilo que Ele nos traz. Mas se nós continuarmos endurecidos naquilo que está errado, quanto tempo mais nós vamos demorar para chegar naquilo que nós queremos? Então, nós que somos espíritas e sabemos também de várias coisas que às vezes outras pessoas não têm conhecimento, a nossa responsabilidade é muito maior. E aí tem um trecho acho que é no Evangelho, que fala que a responsabilidade do Espiritismo é fazer com que a Terra alcance um patamar acima, né? Na escala dos mundos. Mas Jesus conta com quem para isso? Conosco. Porque enquanto nós estivermos nessa demanda uns com os outros, não vai funcionar. Por que você acha que Ele colocou a gente todo mundo junto? Para a gente aprender a respeitar as diferenças, para a gente aprender a respeitar que a outra pessoa pensa diferente da gente, para a gente aceitar que nem tudo é verdade, que nós não somos donos da verdade, nós não somos os melhores. Nós saímos todos iguais da mão do Pai. O que diferencia é a nossa maturidade. Mas por que a gente acha que a gente é diferente? Hoje a gente pode estar no topo,
Mas em outra encarnação, a gente pode estar lá embaixo. Então, a gente tem consciência disso. E, para que possamos vencer o orgulho e o egoísmo e todos os outros vícios, é necessário que a gente desenvolva a vida moral em detrimento da vida material. Enquanto a gente não entender e compreender efetivamente o Espiritismo e ver a necessidade da mudança, a mudança não vai acontecer. E ela é individual. A gente aprende no grupo e a gente evolui individualmente. E como Paulo falou de fé, de esperança, de amor, de caridade, eu trouxe uma mensagem da Maria Dolores para encerrar, que se chama Recado da Esperança. Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer um futuro melhor, a gente quer viver mais feliz, a gente quer ter menos dor. Mas para isso é preciso que a gente faça alguma coisa a nosso favor. E quando a gente tem essa esperança no futuro, essa esperança de que amanhã vai ser melhor, de que amanhã eu vou ser melhor, eu vou poder ser uma pessoa melhor, porque essa é a minha responsabilidade, essa esperança nos traz esse conforto. E essa esperança, esse consolo, o Espiritismo traz para a gente. Recado da Esperança, Maria Dolores. Nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue em frente. Aceita, firme e contente, o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares. Segue e não temas. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Contratempos, desencantos, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar, tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina que nos impele a marchar. Esquece os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraço os próprios encargos por íntimos sirimeus. Onde estiveres, relembra que mérito vem da prova, que o sofrimento renova e a dor é bênção de Deus. Boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui e que Jesus possa estar no coração de cada um de vocês, hoje e sempre.